Oi, eu sou a Shira e hoje, no vídeo de hoje, nós teremos 10 coisas sem sentido em Barbie, a princesa da ilha. Eu acabei esquecendo o nome do filme, mas é um dos meus filmes preferidos da Barbie, se não o meu preferido depois de Castelo de Diamantes. Mas mesmo assim, tem coisas que não fazem absolutamente sentido naquele filme e hoje eu vou falar para vocês. Mas antes de tudo isso, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e vamos começar. A primeira coisa sem sentido nesse filme é o fato da Barbie conseguir falar com os animais e com os humanos naturalmente. Eu não tô falando que é algo anormal que ela tá falando com os animais, porque isso é abordado no filme, ela consegue falar com os animais. Não é isso. Eu só tô falando que ela foi basicamente ela acabou desaparecendo, né, e indo para aquela ilha quando ela era bem jovem e ela não sabia, não sei, ela não sabia nem conversar direito. E daí de repente ela começou a falar e, por exemplo, ela fala naturalmente com os animais e com os humanos como se fosse apenas uma língua. Tipo, eu não entendo como que os animais entendem ela, sendo que ela tá falando normalmente, assim, e os... Nossa, é muito estranho isso, mas mesmo assim é algo que não faz sentido. É o fato de, por exemplo, ela ter aprendido a língua dela, humana, e ela falar com eles naturalmente. E daí os humanos não entendem porque eles não conviveram com os animais, mas mesmo assim eles conseguem falar. Ela não é igual o Tarzan, por exemplo, que ele teve uma dificuldade a mais. Ela não, tipo. Eu não sei nem explicar, mas é algo assim que eu fico na dúvida. Como que ela consegue falar com os dois? É algo assim meio sem sentido. Outra coisa sem sentido era como a rainha, não a rainha mãe da Lula, da macaquinha lá, não. É a rainha Má, né? Eu falo rainha Má porque eu esqueço o nome dela, né? Mas como que ela conhecia o pó do poente? Como a gente sabe, o pó do poente, ele era lá daquelas ilhas lá do onde a Barbie ficava lá, e daí a Barbie falava, esse é o pó do poente. Mas como que ela sabia sobre esse pó do poente? Porque ele talvez podia ter sido comercializado e trazido pra cá, mas tipo, como que ela conhecia esse pó, sendo que ele faz muito mal e tipo, ninguém conhece esse pó. Se vocês pararem pra pensar, nem aquele professor cientista sabia sobre a existência desse pó. Se ele soubesse, a Barbie nunca teria ficado presa, da mesma forma que ela nunca teria ido para aquele barco para ir embora. Então, assim, foi um rolo, assim, como que só ela, somente ela conhecia. Fica aí a teoria no ar. Como que ela conhecia esse pó do poente, sendo que, por exemplo, o resto ninguém conhecia esse pó. E quando ela falava, a Barbie falava, ninguém acreditava que era o pó do poente. Então, como que ela conhecia esse pó? Fica aí como que ela conhecia. Terceira coisa sem sentido. Como que aquela rainha má conversava e mandava naqueles ratos? Ela zoava tanto a Barbie por ela conversar com um passarinho, mas ela enganava ratos. Ela tinha ratos que faziam um serviço para ela. Não sei se aqueles ratos eram especiais, mas eles entendiam ela da mesma forma que ela sempre enganava eles, porque não foi a primeira vez que ela enganou eles. Então quer dizer que ela também conversava com animais. Ela tinha horror a porco, mas mesmo assim ela conversava com ratos. Ela cantou para ratos. Olha a hipocrisia. 4. Na música em que ela canta a rainha Graciela, eu lembrei do nome da rainha, é Graciela, né? A rainha Graciela, que eu falo rainha má, ela canta e na música dá para nós notarmos que talvez a filha dela não seja filha do rei, do marido dela, do rei. Como a gente sabe, no passado lá, ela sofreu muito pelas mãos do príncipe, pelo pai do príncipe. Eu tô toda sem entender nada. E o que acontece? Ela acaba querendo se vingar
E assim ela acaba se casando com um rei rico. Mas daí ela fala na música primeiro que ele morreu e depois ela engravidou. Então fica aí a questionamento. Será que a filha dela é filha do rei mesmo? Ou ela não é filha do rei, não. Tipo, é filha de outra pessoa. Assim, fica aí. Vocês têm que prestar atenção na música. Primeiro ela fala que ele morre. E daí, de repente, fala assim: e uma filha eu tive. Tipo, dando a entender que a filha dela não é filha do rei. Que ela se casou pra conseguir a vingança dela. Outra coisa sem sentido é isso. Outra coisa sem sentido é o próprio rei, sendo esse um pai completamente burro, um rei burro e chantagista. Porque lá no final o que que ele faz? Ele faz o próprio filho se casar com uma pessoa que ele não ama, mesmo a princesa sendo bondosa, só pelo bem do reino. O cara ainda nem é um idoso, a rainha tá super, hiper, mega viva. E ele coloca todos os problemas para o filho, sendo que ele tem ainda três filhas. Três filhas. Ele é tão ambicioso ao ponto dele querer que todos os quatro filhos se casem com reis, rainhas e principalmente o filho mais velho para que eles possam descansar, talvez, sendo que ele adora ser rei. Então não faz sentido isso. Ele ainda fala, joga na cara do filho, do príncipe, que ele sempre fez o que ele queria, que ele deixava o filho fazer o que queria, né? O príncipe Antônio. Então, assim, ele foi um pai super chantagista, além de burro, já que ele não tinha só o Antônio como herdeiro, ele tinha mais filhas. Três filhas. E o próprio Antônio falava o quê? Eu vou deixar o trono para as minhas irmãs. É tanto desejo de poder que ele faz isso? Meu Deus do céu. A Ro, eu falo Barbie, mas o nome dela é Ro. Ela falando que o azul lhe cai tão bem. Na música, quando ela tá se trocando lá pra ir no baile, na música ela fala assim: o azul me cai tão bem. Como que ela sabe que a cor azul, cai tão bem nela, sendo que a vida dela foi usar aquela toalha branca. Da mesma forma que se a gente perceber, quando a Ro chegou, ela tinha apenas ela tinha apenas 6, 7, eu não sei a idade dela. E ela só tinha um baú com algumas roupas. Eu nem lembro se naquele baú tinha roupas azuis. Então, como que ela sabia? Talvez na lembrança dela, mas tipo, como que ela sabia que o azul caía bem nela? E sempre quando eu tô gravando um vídeo, aparece o que? Aparece boi, aparece vaca, aparece caminhão, fazer o quê? Mas mesmo assim, fica aí. Como que ela sabe que o azul cai tão bem nela, sendo que ela usa uma toalha? Outra coisa sem sentido é basicamente ele falar que não é mais príncipe, que vai deixar tudo para as irmãs, sendo que ele não tem absolutamente nada. O príncipe Antônio, tudo que ele tem é tipo dos pais dele, querendo ou não, até os barcos, tipo, o cara, a gente não sabe se o cara trabalhou, se o cara não deve nem ter trabalhado. Mas mesmo assim, não faz sentido isso, porque ele falou assim, tudo vai ser para as minhas irmãs, eu não sou mais príncipe. Como que ele ia levar a Rô de barco, sendo que ele não tinha mais nenhuma autoridade? Ele não podia levar nem o barco, porque o barco nem era mais dele. Então fica aí outra coisa sem sentido. Como que ele ia sustentar para levar a Rô até a ilha e tipo, ele teria que viver uma vida completamente diferente da vida dele que não é o caso. No final eles voltam para a ilha. Mesmo assim, ele não tinha mais nada, ele não era herdeiro de mais absolutamente nada. Outra coisa que muita gente se pergunta que não faz sentido é o passado do rei, porque esse rei, cara, o cara nunca prestou. A rainha má lá, ela podia ser qualquer coisa, mas ela só queria vingança por tudo que o rei fez. Então, assim, ele também não
presta. Então, assim, não faz sentido isso. Não faz sentido as pessoas só prenderem ela, brigarem com ela, odiarem ela, sendo que ele também é culpado em tudo. O passado do rei nunca é dito, mas aparentemente todo mundo esquece que ele já foi uma má pessoa. Então, assim, ele também devia ser completamente julgado por tudo que ele fez com os próprios filhos dele. Os próprios filhos dele. Ele ficou contra os filhos só por causa de poder. Outra coisa completamente sem sentido é a rainha Graciela ter se casado com um rei. Como a gente sabe, antigamente um rei tinha que casar com uma rainha e vice-versa, era a regra, e o próprio Antônio teria que fazer a mesma coisa. Mas aparentemente esse rei era diferente, teria uma explicação. Talvez ele fosse diferente e acabou se apaixonando por ela. Mas outra coisa que fica aí explicado é: será que a rainha matou ele ou ele morreu de causas naturais? Porque na música ela fala que se casou com um homem muito assim, muito mais velho, né? Ele era mais velho. Então assim, fica aí, será que ela matou ele ou ele morreu assim do nada? E em décimo, eu vou falar uma palavra. Eu acho que muita gente já ouviu essa frase, que é: para um bom entendedor, meia palavra basta. O que isso quer dizer? Para um bom entendedor, você que está ouvindo, se a pessoa disser só um pouquinho do que tinha acontecido, a pessoa já sabe o que está acontecendo ali. Um bom entendedor sabe o que está acontecendo com poucas palavras. Mas nesse caso, nesse filme, foi um dos maiores erros, porque, tipo, se o cara não tivesse cometido esse erro, a Rô não teria sido presa, o, o Abu, não é Abu, porque eu falei Abu. Nossa, eu esqueci do nome dele. Mas, basicamente, não teria aquele pó do poente, então, tipo, seria muito, assim, a história seria completamente diferente. Eu estou falando do maior erro, que seria daquele professor que anda junto com o Antônio. Tipo, o cara já estava pesquisando e ele presumiu que seria uma nova doença. E daí a rainha falou assim: será que talvez essa doença vinha de outros lugares, assim, insinuando que tinha vindo da Rô? E o cara foi lá e acreditou. Tipo, lembra quando eu disse que não fazia sentido só a Graciela saber desse pó do poente? Então, nem o próprio professor sabia desse pó. E, tipo, ele acreditou no que ela tinha dito, ele presumiu, ele nem pesquisou e já foi falar pro rei que aconteceu isso, e o rei já foi lá prendendo a Rô. Então foi assim, eles nem pensaram antes de fazer, foi um erro gravíssimo e uma coisa sem sentido, porque antes de você falar qualquer coisa, ó, já tá aí as fake news, porque assim, claro que existe, né, como a gente passou aí Covid, assim, claro que existe doenças transmitíveis que acontecem e tal, mas ele nem pesquisou e ele já foi ouvindo a rainha lá e ele acreditou. E daí foi o grande, assim, abalo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vocês são muito mais fãs de carteirinha do que eu em relação a Barbie, mas eu amo os filmes da Barbie, principalmente os filmes antigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários outras coisas sem sentido sobre esse filme. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!